Salve, salve pessoas, sejam bem-vindos ao canal Matemática. Meu nome é Lucas Gotardo e hoje nós vamos aqui a questão de número 34 da UEPG de primavera de 2021 que ocorreu nesse fim de semana aqui, tá bom? A gente vai pegar, fazer a leitura, fazer uma breve explicação aqui do que é a ideia de mínimo múltiplo comum e depois destrinchar a questão. Mas antes disso, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com quem que você conhece, pois assim você vai estar ajudando aquela pessoa e também ajudando aqui o canal e fazendo com que eu traga outros projetos para vocês. E sobre um desses projetos eu tenho aqui no primeiro link da descrição uma apostila totalmente gratuita para você. Nessa apostila eu separei lá os exercícios desde 2015 até 2021 de todos os Enem que aconteceram nesse período aí. Todas as questões foram separadas lá por conteúdo e também grau de dificuldade. Com essa apostila você pode, por exemplo, fazer uma revisão para algum vestibular que você vai fazer, ou também você focar totalmente no Enem para que você tire lá uma nota superior a 900 em matemática, demorou? Então se você quiser essa apostila totalmente gratuita, você pega aqui no primeiro link da descrição. Dados os recados aí, bora lá para a leitura e depois a nossa resolução da questão aí de número 34. Vamos lá. Sabe-se que 1260 é o mínimo múltiplo comum entre os números 18, 20, 45 e n. Em relação ao valor de n, assinale o que for correto. Bom, antes da gente ir para a nossa questão especificamente, vamos lembrar lá como é que a gente encontra o mínimo múltiplo comum. Existem duas maneiras. A primeira é você pensar na tabuada dos valores que você está trabalhando, tá? Então, por exemplo, se eu quero encontrar o mínimo múltiplo comum entre o número 12, por exemplo, e o número 15, você pode pensar na tabuada lá do 12 e pensar na tabuada do 15, porque um múltiplo é o resultado da multiplicação entre dois números inteiros. Só que isso dá muito trabalho, tá bom, de fazer. Se você quiser saber essa explicação e da multiplicação da tabuada, tem aqui aulas de matemática básica de mínimo múltiplo comum. Vou deixar aqui no card a playlist de matemática básica, tá bom? Qual que é a maneira mais fácil que a gente utiliza, que a gente acha que é só para fazer adição ou subtração de fração? A gente pega aqui e faz o que nós chamamos de fatoração numérica, que é a fatoração simultânea desses dois números aqui. Fatorar é dividir pelos números primos. Então, nesse caso, ó, a gente vai dividir aqui o 12 por 2 porque ele é divisível. Aqui vai ficar 6 e aqui vai ficar 15, que não é divisível. O 6 ainda é divisível por 2, então vamos lá, ó. Aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 15, porque o 15 não é divisível. E aí nós temos aqui o valor que é o nosso 3, ó. E aqui vai ficar 1, aqui fica 5, e por fim o 5 é o primo, e a gente fatora até chegar nesse valor que está aqui. Após essa fatoração, lembra lá como é que você encontra o mínimo múltiplo comum. Você faz a multiplicação entre todos esses elementos aqui, ó. Então, 2 vezes 2 vai dar 4, 4 vezes 3 vai dar 12, e 12 vezes 5, por sua vez, é o equivalente a 60. Para que eu estou falando isso? Porque a gente vai focar nesse exercício, essa parte aqui da fatoração. O que que acontece? Bom, nós temos aqui que 1260 é o mínimo múltiplo comum entre 18, 20 e 45. E também o valor do n. Quer dizer que quando eu faço a fatoração simultânea desses quatro números, quando eu multiplicar esses caras que estão aqui, vai dar o 1260. Então, para a gente conseguir raciocinar e descobrir qual que é o valor do n, vamos começar aqui fatorando o 1260. Da seguinte maneira, ó, veja só. Você vai pegar aqui e vai dividir por 2. Aí nós vamos encontrar aqui, ó, 630. Você vai dividir por 2, aqui vai dar 315. Você vai dividir não por 2 mais, porque não é mais divisível, agora por 3, aqui vai ficar 105. E depois você vai dividir por 3, e aqui vai ficar, ó, 35. O 35, por sua vez, ele é divisível por 5, que dá 7, e aqui por 7, que vai dar 1, tudo bem? Quando nós fizermos essa multiplicação entre esses produtos aqui, entre esses fatores primos aqui, isso volta no 1260. Maravilha. O que nós vamos focar agora? Nos números que ele deu. O 18, 20 e o 45, deixando o n de lado por enquanto, ó. Então pega lá o 18, pega lá, ó, o valor do 20 e pega lá o valor do 45.
Vamos fatorar esses números aqui, ó, tá? E vocês vão entender o porquê depois, ó. O 18 é divisível por 2 e também o 20 é divisível por 2. Aqui vai ficar 9, 10 e 45. O 10 é divisível por 2, então aqui vai ficar 9, aqui vai ficar 5 e aqui vai ficar 45. O 9 e o 45 são divisíveis por 3, então aqui vai ficar 3, 5, 15, que por sua vez são divisíveis por 3 de novo, então aqui vai ficar 1, 5 e 5. E para finalizar, aqui é divisível por 5, então vai ficar 1, 1 e 1 aqui, certo? Maravilha. Quando eu tiro o mínimo entre esses caras aqui, se eu fizer o produto entre eles e também o valor do n, tem que voltar no 1260, não tem? Só que se você comparar os fatores primos que nós temos, ó, aqui eu tenho o número 2, aqui eu tenho outro número 2. Aqui eu tenho o número 2, aqui eu tenho outro número 2. Aqui eu tenho 2, 3, aqui eu tenho 2, 3 também na fatoração. E para finalizar, nós temos o 5. Quem que está faltando aqui? Está faltando o 7. Então eu preciso forçar aparecer o 7 aqui. Como é que eu como é que eu faço para fazer esse 7 aparecer ali? É o n que está faltando. Só que aí a gente precisa pensar assim, senhoras e senhores. Ele é um múltiplo de 7. Aqui nesse caso, ó, eu vou colocar o 7, que é o fator que está faltando. Mas se fosse 14, não tem problema. Porque, ó, vamos pensar primeiro. Se for 7, esse 7 ele vai ser carregado até o final, não vai? Ó, tá sendo carregado aqui, chega no finalzinho, ele vai aparecer, e aí todo mundo vai ficar com 1. Maravilha! Quer dizer que o n, ele é, no mínimo, olha só, no mínimo, o valor do 7. Só que lembra que eu falei para vocês que ele pode ser o número 14 também? Por que ele pode ser o número 14? Era só para apagar aqui, eu apaguei tudo, mas depois eu escrevo lá de novo, ó. Porque se eu coloco 14 aqui, olha só o que vai acontecer. 14 dividido por 2 dá 7. Aí você carrega o seu 7 até o final, tá? Então ele é um múltiplo de 7, tá bom? Mas no mínimo, igual nós comentamos aqui, ele é o valor do 7. Então vamos ver aqui, ó, a 01 primeiro, ó. O menor valor de n é 315? Não, a gente acabou de falar que o menor valor de n é 7. Já para aproveitar o gancho, vamos ver aqui, ó, a 04. O menor valor de n é 7? Sim, o menor valor de n é 7, tá? Uma está em contradição com a outra, então por isso que eu fiz essas duas. Da mesma forma, a 02 e a 08. Uma está em contradição com a outra. Olha só a 02. Ele diz que o maior valor de n é 1260. E a resposta é sim. Por que o n pode ser 1260? Lembra da explicação do 7 aqui? Do 14 aqui? Quando a gente coloca esse 14 e vai fatorando, em um momento vai aparecer o número 7. Da mesma forma, ó, o 1260, se eu colocar aqui, fizer a fatoração dele por 18, 20 e 45, na minha fatoração, pessoas, vai aparecer quais números? Esse cara que está aqui. Por quê? Porque o 18, o 20 e o 45, segundo o nosso enunciado, ele é um múltiplo comum desses caras aqui, certo? 1260 é o mínimo múltiplo comum entre esses valores aqui. Então, se eu coloco 1260 na fatoração, vai aparecer ele. Só que por que eu não posso colocar mais que ele? Por exemplo, por que eu não posso colocar aqui, ó, vamos só apagar essa partezinha, o dobro desse número, que seria lá 2520, tá? Ó, por que eu não posso colocar o 2520, que seria um número maior que o 1260 e eu estou multiplicando por 2? Porque vai acontecer o seguinte, ó, eu vou dividir por 2, não vou? Quando eu fizer a divisão por 2 aqui, vai aparecer o 1260, não vai? Quando eu coloquei esse 1260 aqui, ó, aqui vai ficar 9, aqui vai ficar 10 e aqui vai ficar 45. Na minha fatoração, vai aparecer todos esses números aqui, tá bom? Se você fizer a divisão, ó. Vamos lá só para você ver, ó. Por 2, aqui vai ficar 630, vai acompanhando ali do lado, ó. Aqui é 9, aqui é 5 e aqui é 45. Vou fazer por 2 de novo, aqui vai ficar, ó, 300, perdão, por 2, tá certo, 315. Aqui vai ficar 9, aqui fica 5 e aqui fica 45. Dá por quem? Dá por 3, ó. Aqui vai ficar 105. O 9 vai ficar 3, o 5 é 5 e o 45 ele é 15. O 105 é divisível por 3 de novo, ó.
aqui vai ficar 35, aqui vai ficar o número 1, aqui vai ficar 5 e aqui vai ficar 5 também. Aí é divisível aqui por 5, aqui fica 7, aqui fica 1, aqui fica 1 e aqui fica 1. E para finalizar, aqui nós temos o nosso 7, que aí finaliza aqui, deixando todo mundo com 1. Ok, mas por que eu fiz tudo isso? Para você perceber o seguinte, ó, toda essa partezinha, ela está contemplado aqui nessa fatoração, até o 7. Mas quem que apareceu de intruso? O 2. Como ele é um número maior, para encontrar o mínimo múltiplo comum, ia ter que multiplicar todo mundo. Aí mata o exercício, quem seria o mínimo múltiplo comum? O 2520. Então esse n, ele é no mínimo o 7 e ele é no máximo o valor aqui do 1260. Sempre isso vai acontecer? Sim, sempre isso vai acontecer. Se ele te der lá o valor do mínimo múltiplo comum, ele te der 3 desses números, não der o quarto, ou mesmo que fossem 3 números, ele tivesse dado 2 e não tivesse dado o terceiro, o menor valor vai ser o cara que está faltando na sua fatoração, que nesse caso era quem? O 7. E se tivesse faltando 2 números, aí você faz a multiplicação entre eles. E se tivesse faltando 3 números, aí você faz a multiplicação entre eles. Esse será o menor valor. Quem que vai ser o maior valor? Aí é o próprio mínimo múltiplo comum, que seria o 1260. Sendo assim, o que a gente vai concluir aqui? Ó? Olha 0,2. O maior valor de n é 1260? Sim. O maior valor de n é 630? Não. É 1260. Quais são as afirmativas aqui então? Ó? É a afirmativa 2 e a 4. Então a soma dá 0,6, tá bom? Se você não sabia desse esqueminha aqui do mínimo e do maior valor aqui do MMC, quando ele não te dá um desses números, se inscreve aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece, pois assim você está ajudando aqui o canal e fazendo com que eu traga outros projetos aqui para vocês, tá bom? E sobre um desses projetos, falei aqui no começo do vídeo, primeiro link da descrição, tem uma apostila totalmente gratuita para você, certo? Tchau, tchau pessoa, bons estudos, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e lembre-se sempre que a força esteja com você.